Oi, gente querida, tudo bem? Com essa pandemia ficamos um tempo fora, mas estamos de volta. E eu espero que vocês continuem conosco, pois temos muitos temas interessantes para abordar por aqui no 1111. Hoje vamos falar sobre fadiga visual digital, como as telas afetam nossos olhos. Se esse tema te interessa, continue por aqui que temos muito a conversar. A fadiga visual digital faz parte da síndrome da fadiga visual e está associada ao uso contínuo e abusivo das telas. Quem nunca, né? É uma situação que nos afeta no local de trabalho e na vida do dia a dia, na vida doméstica. Neste vídeo, destacamos quais são suas características e os problemas que ela gera. A fadiga visual digital deriva do uso indiscriminado de dispositivos com telas. Entre eles, temos, por exemplo, celulares, tablets, computadores, televisões, entre outros. Num futuro próximo, adicionaremos capacetes de realidade virtual à lista, por exemplo. O mecanismo pelo qual a fadiga visual digital é gerada é o esforço excessivo que os olhos devem realizar. Precisamente a parte mais afetada são os músculos responsáveis por acomodar a visão, alternando entre longe e perto. O uso prolongado de telas força os olhos a trabalhar no modo de visão perto, com uma certa configuração do sistema ocular. Por isso, se não tiramos regularmente os olhos da tela para focar mais longe, o esforço é maior do que deveria e a fadiga aparece. Esse cansaço do sistema muscular ocular dificulta o foco. Na fadiga visual digital, pode-se perceber uma diminuição na capacidade de focalizar de perto. Existe então um círculo vicioso que concatena a fadiga ocular com outros sintomas, como coceira e ardência nos olhos. Aliás, muitas vezes nossos olhos começam a lacrimejar incessantemente. Muitas vezes você pode notar, se você tem esse problema, que ao acordar, seus olhos já começam a lacrimejar, sem ter esforço nenhum, sem ter lido nada. É impressionante. As projeções indicam que mais de 1/3 dos menores de 15 anos sofrerão ou já sofrem de distúrbios relacionados à fadiga visual digital no próximo ano. Assim, isso implica, inclusive, no desenvolvimento de miopia por causa das telas. E quais são os sintomas da fadiga visual digital? Existem 4 sinais característicos dessa fadiga e que geralmente ocorrem juntos. O primeiro sintoma é a coceira nos olhos. A necessidade de esfregar os olhos é evidente naqueles que sofrem deste problema. Alguns manifestam uma sensação de areia entre as pálpebras, ou também como pequenos alfinetes picando por dentro. A coceira resulta em arranhar, e arranhar pode levar a vermelhidão e inchaço. O segundo sintoma é o edema palpebral. Seja pelos arranhões ou pela própria fadiga visual digital, as pálpebras incham. Junto ao edema, há olhos vermelhos e lacrimejando, como eu já disse. O quadro de conjuntivite bacteriana é diferenciado pela ausência de pus e remelas. Outra característica é a dor de cabeça. A má acomodação sofrida pelos olhos devido à fadiga leva à dor de cabeça. Em geral, é uma dor de cabeça localizada atrás dos olhos, que tende a aliviar, relaxando a visão, descansando, fechando apenas os olhos, afastando os olhos das telas ou buscando foco em um ponto distante. Mas tem mais: a visão turva. Entre falta de acomodação da fadiga, vermelhidão dos olhos, edema palpebral e lacrimejando, a nitidez é perdida. Não é a falta de nitidez da miopia ou de outras patologias, mas pode ser percebida como uma intensa visão embaçada, quando já se passou várias horas em frente à tela. E só piora se for à noite e você estiver lendo no escuro. O
O efeito da luz azul. Você sabe o que é isso? As telas de nossos dispositivos eletrônicos emitem uma radiação conhecida como luz azul, aliás, muito sutil. Essa luz azul é uma das principais causas de fadiga visual digital. Dentro dos olhos, a retina é a estrutura mais danificada pela luz azul. A luz violeta é encontrada pontualmente no espectro da luz azul. Ela é emitida por telas de LED, com um comprimento de onda que prejudica as estruturas oculares. Assim, observou-se que a retina envelhece cedo quando é exposta à luz azul-violeta. Por outro lado, temos a luz azul turquesa. Verificou-se que esse comprimento de luz não é tão prejudicial às estruturas oculares. Pelo contrário, seria um espectro com benefícios para manter os ciclos circadianos de vigília e sono. Mas, para neutralizar o efeito da luz azul-violeta, existem filtros de tela digital. O mais usado é um filtro amarelo que quebra a luz azul. Os primeiros a usá-los foram os gamers, jogadores de videogame, especialmente aqueles que praticavam campeonatos noturnos de sua especialidade. E qual é a prevenção para a fadiga visual digital? Você conhece? Existem várias medidas que podem ser tomadas para evitar o aparecimento da fadiga visual digital. Entre elas, encontramos algumas que vamos falar por aqui. A primeira é interromper momentaneamente o uso das telas. No trabalho com computadores, acima de tudo, é importante tirar momentos para se separar da tela para fazer outras coisas. De preferência, ir ao banheiro, lavar o rosto, tomar um café, olhar pela janela, ler alguma coisa diferente fora da tela, conversar um pouco pessoalmente, fisicamente, enfim, sair da frente da tela do computador. A segunda, ajuste a luz ambiente. Os olhos não devem trabalhar forçosamente com iluminação muito potente. Assim, a ideia é que o ambiente seja adequadamente iluminado para não ter que realizar esforços. Aliás, a altura da tela do computador é importante nesse assunto. Olhando à distância também ajuda. Foi proposta uma coisa chamada Regra 20-20-20, que consiste em interromper o uso das telas a cada 20 minutos por 20 segundos para olhar para algo que está a aproximadamente 6 metros de distância, ou um pouco mais de 6 metros. A mudança de foco descansa a visão. Outra situação que ajuda muito é massagear os olhos com algo frio. Isso deve ser feito suavemente quando os sinais de fadiga visual digital começarem. Assim, idealmente, use um gel frio que esteja no freezer e enrole-o em um pano para apoiá-lo nas pálpebras fechadas. Você também pode usar chá gelado, isso ajuda muito. Outra alternativa é reduzir o uso desnecessário de telas. Por fim, e talvez a coisa mais importante para incorporar como um hábito é reduzir o uso de telas em momentos em que isso é desnecessário. Isso não pode ser feito em trabalhos que envolvem o uso de um computador. Hoje em dia, tudo se faz com o computador e tudo se necessita do computador. Então, o uso excessivo do computador, o excesso de luminosidade, né? A relação ofuscamento, brilho, a iluminação para você trabalhar. Tudo isso influencia. Mas em casa, por exemplo, quando você não está fazendo nada, saia da frente da tela do computador, do celular ou do tablet.